Olá, meus queridos, muito boa noite. Como vão vocês? Todos bem? Espero que sim. Estamos aqui, mais uma vez reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos ama incondicionalmente, que acredita em nós e espera que façamos pela sua obra, o mesmo que Ele fez pela obra do nosso Senhor Deus Pai, o Pai de todos, nosso amado Deus, por quem nós entregamos a nossa energia, o nosso louvor, a quem nós devotamos a nossa fé e em quem nós acreditamos piamente e entregamos a nossa vida a esse Pai amoroso, bondoso, que sempre se manifesta na nossa vida de formas tão ímpares, tão singelas, de uma forma às vezes tão sutil, que às vezes até a gente duvida de que seja a obra dele, mas em tudo está Deus, e é por conta disso que nós estamos aqui reunidos na noite de hoje, para esse Evangelho no Lar, rendendo graças pela nossa vida, por estarmos reunidos através deste elo de amor, de caridade, de harmonia e recebendo todos os dias cada vez mais e mais bênçãos. Muito boa noite a Márcia que está nos acompanhando neste momento. Seja muito bem-vinda, querida. Um abraço para você, para o meu irmão Carlos também. Que vocês estejam gozando de saúde e uma relativa paz. Boa noite também para Penha, que acabou de se conectar aqui conosco, e aos nossos irmãos que vão seguindo aí nessa conexão, nessa rede de entrega, nessa rede de vibrações, de preces, nessa rede de autoconhecimento, de descoberta do Evangelho, e vamos, especialmente nessa noite, nos unir aos nossos irmãos que nos enviaram através do WhatsApp a mensagem de que nesta noite, a partir das 21 horas, estariam então unidos pelo pensamento, fazendo a prece que Jesus nos ensinou. E é com esta prece que nós vamos harmonizar o Evangelho desta noite. Nós vamos então fechar os nossos olhos, apaziguando os nossos corações, abrindo e expandindo a nossa mente e sentindo a manifestação daqueles que nos querem bem através das vibrações de luz que recaem sobre nós, sentindo um abraço muito generoso dessa espiritualidade que nos acolhe, que nos acompanha e quer demais que sejamos bem-sucedidos nesta empreitada chamada vida. Nós solicitamos então que as correntes médicas do espaço, que os lanceiros do bem, os nossos amigos lunares, também a falange dos pretos velhos, dos caboclos, se façam presentes no nosso lar. Nós vamos abrir as nossas portas para o bem e para o bom, a fim de que continuemos nesta nossa jornada, mas percebendo, estando sensíveis a essas aproximações tão queridas, tão amistosas. E em voz alta, na noite de hoje, em particular, para que nos unamos a outras vozes, nós oramos
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, pois teus são o poder e a glória, agora e para todo sempre. Que assim seja. Muito obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua energia, e que na noite de hoje nós consigamos, mesmo que um pouco desolados, mesmo que um pouco chocados com tudo que vem acontecendo, não só no nosso planeta, mas no nosso espaço geográfico, no nosso país em particular, onde a crise sanitária está incontida e está escancarada, infelizmente, para todos os nossos irmãos do mundo. A Ismênia se encontra aqui conosco também, seja muito bem-vinda. Eu espero do fundo do meu coração que a gente consiga abraçar o nosso planeta com essas vozes que oraram conosco e com tantas outras vozes que oram conosco, quer seja aqui instantaneamente através do Facebook nas nossas reuniões de quinta-feira, quer seja em outro momento das suas vidas em que tem a possibilidade de nos acompanhar nas nossas preces, que nós possamos levar um pouco de consolo a quem tem fome, que nós possamos, doando de nós, receber do alto também as benesses do amor e da caridade. Na noite de hoje nós vamos fazer o estudo do livro Pão Nosso, daquele que se intitula Chico Xavier, o Cândido, que psicografa através do Espírito Emmanuel para nos esclarecer na lição de número 30 o título Convenções. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Isto está no Evangelho de Marcos, no capítulo 2 e no versículo 27. O sábado, nesta passagem evangélica, simboliza as convenções organizadas para o serviço humano. Há criaturas que, por elas, sacrificam todas as possibilidades de elevação moral. Quais certos encarregados dos serviços públicos que adiam indefinidamente determinadas providências de interesse coletivo, em virtude da ausência de um selo minúsculo? Pessoas existem que, por bagatelas, abandonam grandes oportunidades de união com a esfera superior. Ninguém ignora o lado útil das convenções. Se fossem totalmente imprestáveis, o Pai não lhes permitiria a existência no jogo das circunstâncias. São tabelas para a classificação dos esforços de cada um, tábuas que designam o tempo adequado a esse ou aquele mister. Todavia, transformá-las em preceito inexpugnável ou em obstáculo intransponível, ou seja, aquilo que não se pode transpor, que não se pode alterar, constitui grave dano à tranquilidade comum. A maioria das pessoas atende-as antes da própria obediência a Deus. Entretanto, o Altíssimo dispôs todas as organizações da vida para que ajudem à evolução e o aprimoramento dos filhos. O próprio planeta foi edificado por causa do homem. Se o Criador foi a esse extremo de solicitude em favor das criaturas, por que deixarmos de satisfazer-lhe os divinos desígnios,
prendendo-nos às preocupações inferiores da atividade terrestre? As convenções definem, catalogam, especificam e enumeram, mas não devem tiranizar a existência, ou seja, nós não devemos viver em função delas. Lembra-te de que foram dispostas no caminho a fim de te servirem. Respeita-as na feição justa e construtiva. Contudo, não as convertas em cárcere, em prisão. Que interessante nós abrirmos a leitura dessa noite com esse tema, uma vez que estamos, segundo o calendário cristão, segundo o calendário católico, na Semana Santa, num dia que antecede a Sexta-feira Santa, onde começa o martírio do Calvário, num momento em que nós rememoramos, de certa forma, e para alguns, lógico, o martírio que foi a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. E vejam que aqui ele está dizendo sobre uma questão que muitos irmãos nossos abraçam, dizendo que é necessário santificar o sábado, ou seja, nós não podemos realizar nenhum tipo de atividade manual ou mesmo intelectual no dia do sábado, porque devemos resguardar. E aqui, como Jesus nos ensina em várias passagens do Evangelho, ele vai dizer que o que purifica o homem não é o que sai da sua boca, mas sim o que entra por ela. Não é aquilo que é praticado por mera convenção. O que é uma convenção? É aquilo que foi instituído como algo comum a um determinado grupo de pessoas ou para a grande maioria das pessoas. Então, quando dizem que convencionou-se que o sábado e domingo seria para o descanso, por exemplo, em que as empresas, uma parte delas, lógico, fecharia suas portas para o descanso dos seus colaboradores, nós temos aqui verificado algo que faz parte da mecânica, vamos dizer assim, da engrenagem da convivência entre os homens. Convencionou-se, por exemplo, que durante essa semana que antecede o domingo de Páscoa, nós não comamos carne, que nós precisemos nos abster das bebidas alcoólicas, ou mesmo do açúcar, de doces, enfim, para que nós lembremos quão amargo, quão difícil foi o momento do Calvário para Cristo. E aí, o ano passado, já nessa Páscoa pandêmica, nós tivemos a oportunidade de acompanhar um vídeo do nosso irmão Haroldo Dutra Dias, que foi relembrado durante essa semana para nos explicar como era a Páscoa à época de Jesus. O que significava a Páscoa, já que Jesus, sendo judeu, seguia alguns ritos judaicos para que também, mesmo tendo convicções um pouco diferentes do judaísmo, ele seguia as convenções judaicas porque vinha de uma família judia. E aí então nesse vídeo Haroldo nos esclarece que a Páscoa significava justamente a saída dos hebreus do Egito enquanto escravos e foi promovido, vamos dizer assim, a um povo livre devido ao êxodo. O que é o êxodo? É justamente a saída
deste povo para a chamada Terra Prometida, não é? Então, nós vamos verificar que o período da Páscoa judaica tinha um significado de rememorar os antepassados no sentido de uma conquista, não é? E aí então Jesus é condenado e crucificado na época da Páscoa, porque sendo judeu, era uma forma de as pessoas, vamos dizer assim, deixarem claro que não existia uma outra doutrina religiosa que não fosse o judaísmo, porque era a única até então permitida pelo Estado, pelos políticos da época, que se manifestassem, inclusive os romanos, em sua grande maioria, permitiam grande concentração de judeus nos seus templos religiosos e que tinham uma participação muito considerável e respeitável num púlpito político. Eles tinham voz na política. E aí Jesus então vem com a sua mensagem de renovação, a sua mensagem de amor. Ele vem entregar para nós o tesouro do Evangelho, segundo o esclarecimento que ele recebe do mais alto. E com o passar do tempo, nós então, como diz o próprio Haroldo Dutra Dias, diminuímos o sentido da Páscoa, a grandeza desse momento de comunhão a uma festividade onde se come peixe, não necessariamente um peixe mais barato, para simbolizar a humildade, a simplicidade, e regado a muito bombom, ovo, com sabor de chocolate, quando na verdade esse momento deveria ser um momento de introspecção, deveria ser um momento em que nós lembramos como foi dolorido, não só para Jesus, dolorido fisicamente inclusive, mas para os seus, esse momento em que ele é arrebatado, voltando às esferas superiores depois de, teoricamente, acreditavam os romanos da época e também os judeus, para encerrar um ciclo onde se falava de um novo rei, se falava de uma nova doutrina, que era a doutrina do amor incondicional, do perdão infinito e da transformação do ser na crença de que somos parte de um todo, de que tudo aquilo que fazemos para nós reflete no outro. E então vem o livro Pão Nosso, vem a mensagem de Emmanuel e nos remete à questão dos rituais, daquilo que é exterior, porque vejam, não é porque eu faço a dieta mental e física na quaresma, que são os 40 dias que precedem a Páscoa, a Sexta-feira Santa, que nos demais dias do ano eu posso ser desregrado, posso ser falso, posso cometer perjúrio, posso atacar as pessoas com a minha arrogância, com a minha imprudência ou falta de responsabilidade. Então, o que a mensagem de Paulo vem dizer para nós, Paulo não, Emmanuel vem dizer para nós, é justamente que se nós seguimos as convenções do mundo, se nós praticamos os rituais exteriores, mas não mudamos dentro de nós o nosso caráter, não aumentamos a nossa fé,
não buscamos o autoconhecimento, não buscamos a palavra do Senhor para todas as situações da nossa vida, então de que adianta ter uma Semana Santa se o resto do ano nós não somos santos? Isso é uma crítica ao ritual católico. Isto é um ponto de atenção para que a gente observe quão cristão nós somos e até onde vai o nosso cristianismo. Se ele é revestido somente pelas convenções ou se nós temos de fato, durante todos os dias da nossa vida, em todos os momentos pelos quais nós passamos, atitudes santas, pensamentos santos. É claro que não estamos aqui querendo nos elevar, nos beatificar, dizendo que somos santos, mas nós estamos buscando a santidade, nós estamos buscando uma vida santa, uma vida reta. É por isso que nós seguimos a Cristo, é por isso que nós acreditamos em Deus. Temos sim as nossas falhas, temos as nossas limitações de ação e até limitação na nossa transformação. Existem coisas com as quais nós ainda vamos lidar até o final desta encarnação, se não em outras encarnações. Algumas questões que ainda vão mexer conosco no sentido de nos desequilibrar. Mas não é porque nós não somos santos que nós não vamos procurar ter uma vida santa. Não é porque nós não somos ainda santos que nós não vamos buscar a santidade que existe em nós. Sim, porque Jesus disse: vós sois deuses. E como tal, nós precisamos buscar essa força, essa energia que está dentro de nós, uma vez que Deus habita em nós, para que possamos emanar essa santidade, não só na Semana Santa, mas que nós busquemos nas nossas atitudes justamente o que acabamos de dizer, uma vida santa. Muito boa noite, Ronaldo, boa noite a Fátima Oliveira também, que está conosco neste momento. Sejam bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Nós acreditamos que se faz necessário ter um ritual, que se faz necessário existirem as convenções humanas. Muitas convenções, elas existem para nos dar um norte, um caminho a seguir, mas não significa dizer que a nossa vida dependa disso, desses rituais, dessas convenções. Porque nós conhecemos irmãos que têm uma vida mais equilibrada, que têm problemas sim, mas que conseguem administrar de forma a não serem corrompidos pelas suas debilidades, pelos seus equívocos, mas que estão a todo momento tentando entender para que determinadas experiências se aplicam à sua vida. O momento exige que nós não nos perguntemos por que estamos em meio a uma pandemia, mas para quê? Porque quando nós estamos buscando uma resposta do porquê, nós encontramos invariavelmente uma justificativa. Quando nós nos perguntamos para quê, nós vamos encontrar a causa. E como já falamos inúmeras vezes aqui, invariavelmente a causa dos nossos males, das nossas quedas, somos nós mesmos. É a nossa inobservância na lei, é a nossa invigilância nos pensamentos, no nosso falar, no nosso agir. Então, e é claro que quanto mais buscamos, mais temos dificuldades, não é? Mais vamos encontrar obstáculos, situações, pessoas que vão querer nos testar. Ah, se você é realmente
cristão, como você lida com determinada situação? Ah, se você é mesmo cristão, então me prove. Porque os ignorantes querem provas, quando os sábios vivenciam. Então, que nós possamos nesta semana de reflexão, se você não teve a oportunidade de lembrar que nós estamos na Semana Santa, devido a esse momento atípico que nós estamos vivendo, onde não existem festividades, não é? Encontros religiosos manifestando esta convenção da Semana Santa, então talvez seja o momento de parar e refletir. O que de fato a Páscoa significa? O que é a Semana Santa? E aí então nós vamos puxando na nossa memória que a comemoração da Páscoa, ela significa hoje para os católicos e para a grande maioria e para todos os irmãos, né, que acreditam em Cristo, quer seja uma vertente espírita, espiritualista ou protestante, que a Páscoa ela é um momento de dor, mas é muito mais um momento de reaproximação, porque embora Jesus tenha deixado o seu círculo de amigos, o seu círculo de discípulos, de seguidores, de adeptos, a sua doutrina, ele foi se reencontrar com o Criador e com os co-criadores do nosso planeta, do nosso universo. Então, assim como nós acreditamos que muitos dos nossos irmãos que estão desencarnando através deste momento arrebatador na humanidade, nós vamos verificar que muitos daqueles de quem nós lembramos, poxa vida, fulano foi uma pessoa tão boa, né? Vai fazer falta no nosso círculo carnal, no nosso cotidiano, na nossa vida cotidiana, né? Mas nós precisamos lembrar que muitos desses irmãos estão sendo chamados à pátria espiritual porque têm condições de nos auxiliar de uma outra forma. Hoje, com muito carinho, com muita festa, a espiritualidade recebeu a nossa irmã Maria Luísa, a nossa irmã, nossa confreira, trabalhadora árdua da Sociedade de Estudos Espíritas, 3 de outubro. O nosso sincero abraço, o nosso agradecimento pela sua colaboração, não só na divulgação do Espiritismo, mas na vivência do Evangelho. A ela e a sua família, a nossa gratidão e o nosso respeito. Também, na noite de hoje, queremos celebrar a chegada do Eduardo, do pequeno Eduardo, que veio através do nosso irmão Uxu Almeida e da Thaís Silva. Que ele seja muito bem-vindo e, principalmente, seja muito bem-sucedido nesta nova empreitada. Então vejam que neste momento em que as coisas estão acontecendo numa velocidade que nós mal podemos acompanhar, coisas muito tristes, muito estarrecedoras, mas outras coisas, outros momentos únicos de felicidade, de êxtase, significando a renovação. Embora nós fiquemos penalizados com a partida de tantos irmãos, quer seja através do Convida-20 ou de outras doenças que possivelmente foram agravadas por conta justamente como falávamos, da nossa situação sanitária
caótica, nós vamos verificar que eu acredito que todos nós conhecemos alguém que foi vó, que teve a oportunidade de iniciar a sua vida na maternidade, na paternidade, neste momento tão difícil que nós estamos passando. Isso significa que existe sim a renovação. Que nós estamos passando por um momento em que nós precisamos acreditar que se faz necessária a ressurreição, mas não só a ressurreição no sentido de voltarmos à carne, porque a ressurreição ela é muito mais do que esse ato simbólico de Jesus ter voltado ao corpo físico. Significa que nós estamos voltando às nossas origens crísticas. Significa dizer que nós estamos necessitados de fazer uma varredura vibracional, energética no nosso planeta, e que se nós temos a oportunidade de estarmos ainda aqui na carne neste momento, é porque nós ou precisamos urgentemente iniciar esta empreitada de ressurreição, ou nos está sendo dada a última oportunidade para que nos encaixemos no novo modelo do planeta Terra. Muito boa noite, Fran. Seja bem-vinda, querida. Então, nesta Quinta Santa, nesse momento em que nós trazemos para a reflexão se seguir a Cristo é participar de uma missa uma vez na semana, se nós acreditamos que seguir a Cristo é fazer por um período muito curto de tempo a abstinência de determinados hábitos, e aí se nós nos abstemos, significa que não são bons hábitos. Então nós precisamos repensar para que nós continuamos na carne. Se entre nós tantos irmãos estão voltando à pátria espiritual. Se nós aqui permanecemos é porque existe a necessidade de nós nos reinventarmos e trazermos à tona o Evangelho do Cristo através das nossas ações, dos nossos pensamentos. Então, que esta Páscoa seja uma comemoração íntima entre nós e Deus. Que seja de fato um reencontro, que seja de fato um momento para celebrarmos a luz em nós. E assim nós vamos perceber que a nossa missão só está no começo e que nós fazemos parte de um plano muito maior para a retomada, para o realinhamento na direção evolutiva do planeta Terra. Dito isto, nós vamos então passar para a segunda parte do nosso Evangelho. Nesse momento nós vamos juntar as nossas forças, as nossas melhores intenções a todos os irmãos que estão voltando à pátria espiritual com suas missões cumpridas ou não, e também louvando as novas vidas que chegam para nós para nos dar um novo fôlego, nos trazer alguma alegria. Então, na noite de hoje, nesse momento eu te convido novamente a fechar os olhos e a orar
com todos os nossos irmãos que estão nesta corrente de oração, especialmente nessa noite. Senhor Deus, Pai de infinito amor, misericórdia, justiça e bondade, nós rogamos o Teu auxílio para elevarmos as nossas vibrações às esferas fora do nosso orbe. Nós queremos nos juntar a esta pleiade de espíritos bondosos que manifestam a Tua luz no morrer e num renascer contínuo. Na noite de hoje nós vamos vibrar por todos esses irmãos que estão voltando à sua pátria, a verdadeira vida, para nos auxiliar, para nos fazer enxergar esta grandiosa oportunidade de aprendizado que ora estamos vivenciando, experienciando. Nós queremos, Senhor, fazer parte de um mundo melhor e para isso nós estamos buscando a nossa melhora. Estamos buscando recuperar a humanidade, também a santidade que está dentro de nós. Oramos neste momento, vislumbrando aquele mar de covas que muito em breve estarão repletas de corpos inativos. Que ali, Senhor, permaneça somente o corpo físico. Que todos os nossos irmãos que estão desencarnando consigam se desvencilhar com sucesso de seus corpos carnais, avançando, adentrando definitivamente na vida espiritual. Louvamos a vida dos nossos irmãos, os coveiros. Estes irmãos extremamente simples, muitos deles desconhecedores das convenções do mundo, que neste momento trabalham incansavelmente para dar um descanso digno aos corpos que serviram de instrumentos de evolução para todos estes irmãos. Pai amado, nós queremos chegar até Ti através da nossa retidão, da nossa transformação. Ressuscita em nós, Pai, a caridade, a empatia, a sororidade. Ressuscita em nós os bons costumes, o hábito da oração, da experiência contigo. Nesta semana que está se findando, que nós possamos estar mais sensíveis ao chamamento do nosso irmão Jesus.
que nós possamos também sermos arrebatados pelo seu amor, pela sua abnegação, pela sua entrega, pela sua dedicação em salvar as nossas vidas. Porque também Ele nos ama. Rememoramos na noite de hoje toda a dor daqueles que ficaram no planeta, órfãos da tua companhia, do teu sorriso, do teu abraço, da tua alegria, Mestre. Mas glorificamos o dia do seu retorno à verdadeira vida, porque estando num plano maior, o Senhor tem mais condições de nos auxiliar, de nos provocar o desejo de estarmos à tua esquerda e à tua direita, de mãos dadas, participando da tua seara, alavancando, Mestre, o avanço da humanidade através do teu evangelho, dos teus ensinamentos. Pai amado, recolhe com todo carinho os nossos irmãos que estão despertando num novo ambiente. Que nós saibamos respeitar a dor dos que ficaram, mas principalmente colaborar com o seu restabelecimento, com o seu retorno do luto, trazendo esperança, uma palavra amiga. Mãe Santíssima, glórias te damos pela oportunidade de trazer a essas mulheres que se tornam mães neste momento a bênção de trazer à luz o significado da reencarnação, que carregam nos seus ventres a vida, uma nova oportunidade. Agradecemos as nossas mães, as nossas avós, bisavós, a todas as mulheres dos nossos antepassados que permitiram a nossa estadia neste planeta no dia de hoje, que realizaram o que puderam realizar com o conhecimento e as ferramentas que dispunham. Que nós possamos honrá-las, sendo também a maternidade em pessoa, no sentido de amar, de educar, de colocar no caminho reto, de aconselhar, mesmo que necessariamente nós não tenhamos dado à luz, que não tenhamos parido filhos, mas que nós possamos ter em mente de que todos somos capazes, também nascidos homens, de amar, educar, de aconselhar, de cuidar. Aos nossos irmãos que têm nascido nos últimos meses e que nascerão ainda este ano, as nossas melhores vibrações, os nossos melhores pensamentos, para que eles sejam muito bem-sucedidos, que tenham muito definido as suas missões, as suas tarefas, no sentido de colaborar na tua obra.
nos dando esperança, nos dando prazer, alegria. Obrigada pela oportunidade deste momento único de podermos ressuscitar a nós mesmos, ressuscitar os nossos sonhos, as nossas esperanças, ressuscitar a nossa fé e a nossa compreensão de Ti. Nos abençoa, Senhor, hoje e sempre, para que junto contigo nós façamos deste um mundo melhor. Que assim seja. Tia Marlene está por aqui também. Muito boa noite, bem-vinda, querida. Um beijo no seu coração. Que nós todos tenhamos uma feliz Páscoa. Um final de semana de fato santo. Um final de reflexão, de oração, de comemoração com Cristo. E com todos aqueles que nos querem bem do outro lado. E que permanecem firmes e fortes, nos auxiliando a continuar a nossa caminhada sem desistir de sermos melhores. Do meu coelhinho que mora aqui dentro, pro seu, namastê.